Então, vamos lá. Nessa aula aqui eu vou te ensinar a como remover um fundo de um vídeo com Chroma Key no CapCut. E o CapCut ele tem uma função de Chroma Key sensacional, que funciona muito, mas muito bem mesmo, tá bom? Então é justamente o que a gente vai ver aqui nessa aula. Como vocês estão vendo, tem um Chroma Key atrás da Rê aqui, só que é o seguinte, as bordas estão aparecendo e tem um secador ali que também está aparecendo. Só que para esse vídeo a gente não precisava dela de corpo inteiro, e sim só do tronco para cima. Por isso que na filmagem a gente não se importou e não se esforçou em tirar essas coisas que estavam atrapalhando o Chroma Key. Então para evitar esse problema e não dar nenhum bug, eu vou dar um zoomzinho aqui para ficar só a tela verde de fato. Então deixar ela bem centralizada aqui no meio e só a tela verde. E o anúncio ele foi mais ou menos assim, ó, apareceu só esta parte dela, tá? Não foi muito além disso. Para fazer a remoção de fundo com Chroma Key, a gente clica em cima do vídeo e a gente vem na função recorte. Na próxima aula a gente vai falar do remover fundo e do recorte personalizado, mas ainda não é o caso. Agora a gente vai só focar no Chroma Key. Como que funciona? Seguinte, a função do Chroma Key, ela não é exclusivamente para remover fundo verde, tá? Ela remove, na verdade, qualquer cor de destaque que você coloque para o software remover. Então, por exemplo, eu consigo colocar a blusa da Rê. Então, tudo que tem uma tonalidade dessa blusa, o software vai remover. Eu não vou colocar para testar porque a blusa da Rê é uma cor cinza, ela é meio neutra e pode ser confundida com outras cores. Então, ela não tem um contraste tão grande como o azul ou como o verde, tá bom? Só que funciona em outras cores também. Se você tem um fundo em casa, uma parede em casa, por exemplo, aqui tem uma parede vermelha, tá? E eu gravasse nessa parede vermelha, aqui do meu ladinho essa parede vermelha, e eu colocasse para remover o fundo, ele iria remover muito bem como se fosse um Chroma Key. Talvez não tão perfeito assim, porque acredito que o verde seja mais ideal, mas ia remover muito bem. Então a função do Chroma Key, ela não é só para o fundo verde, ela é para remover na verdade qualquer cor de destaque de qualquer coisa. Pode ser do fundo, pode ser de uma roupa. Inclusive a gente vai ver como trocar a cor das roupas usando a função Chroma Key mais pra frente lá nos módulos de funções específicas. Então é legal ter isso em mente. Mas aí como que funciona aqui? É só você vir, colocar no fundo verde ou no fundo azul, né? Colocar o seu pincel no fundo verde ou no fundo azul, clicar em OK, né? Selecionou a cor, clicou em OK, e a gente vem aqui em intensidade. Eita! Intensidade e aumenta aí um pouquinho a intensidade. O que vai acontecer? Eu vou dar uma diminuída, vou adicionar uma sombra, mas essa sombra tá, enfim, não tá, vamos tentar redefinir de novo. Vamos colocar no 1, beleza? E colocar de volta as sombras. O que a sombra faz? Porque assim, muitas vezes quando a gente está usando o Chroma Key, tem uma sombra atrás da gente, né? Porque tem bastante luz e tal, e tem sombra atrás da gente. Ou a gente está filmando num fundo verde, tem várias sombras dos movimentos que a gente está fazendo, dos objetos que a gente está segurando. Com essa opção sombra, o que o CapCut vai fazer é devolver todas as sombras para esses objetos onde ele identificou que tinha sombras e onde de fato tinha sombra. Então, porque o Chroma Key tira todo o fundo, inclusive as sombras, e com a função sombra ele devolve a sombra para as áreas que tinha sombra. Só que, óbvio, nesse caso aqui, vocês vão ver que por causa da sombra ele dá um bugzinho, né? Ele aumenta um pouco o glitch que já tá. Nesse caso, o Chroma Key ele não funcionou tão bem porque a Rê ela tá um pouco verde, enfim, a iluminação não foi tão propícia assim. Mas mesmo assim o resultado fica bem interessante, ó. Fica bem bom, fica um recorte bem bom. Enfim, dá pra ver, dá pra ver um nívelzinho de glitch, né? Não tem muito o que fazer a respeito disso, mas fica um resultado bem legal, beleza? E claro, eu não peguei um melhor exemplo de Chroma Key pra gente estar utilizando. Esse Chroma Key de fato precisaria de um software mais sofisticado para fazer, porque ele não foi um Chroma Key realmente bom. Mas, pô, só com o programa já dá para fazer bastante coisa, tá? Então isso aqui ficou bem interessante. E claro, né, dá para ver bastante as imperfeições porque não tem nenhum fundo e tá no preto. Assim que a gente adicionar um fundo, vocês vão ver, sem ser na próxima aula, na outra, eu vou te ensinar como que coloca fundo depois que a gente remove. Então, aí vocês vão ver que adicionando um fundo, esses glitches, eles saem e ficam bem menos evidentes, tá?
Mas é isso. Isso é a função de chroma key. Então é isso, a gente viu como que a gente remove um fundo com chroma key e na próxima aula a gente vai ver como fazer isso sem o chroma key, que o CapCut é muito bom nisso também. Então vamos lá que eu vou te ensinar a remover o fundo de qualquer vídeo, mesmo que não tenha chroma key. Então foi, partiu!